Olá pessoal, bem-vindo, obrigado por acompanhar o tutorial. Eu estou trazendo a vocês aqui um experimento que eu fiz no tutorial anterior para demonstrar uma dúvida que algumas pessoas estão tendo em relação de como gerar o vídeo com fundo transparente. No tutorial anterior eu criei essa animação aqui usando o Bend e o Shape Keys para fazer a letra A dançar de um lado para o outro, como se estivesse fazendo uma ginástica aqui aeróbica. Criei alguns efeitos, a exemplo de aplicação de materiais nesses objetos que vocês podem ver aqui através do módulo LockDev. A letra A, eu apliquei o material Principal com um efeito metálico e o Roughness ponto 2 aqui para dar esse brilho semimetálico que vocês estão vendo aqui. Também no chão eu usei um material de cor laranja e mantive o Roughness ponto 5 para dar o efeito que precisamos. Acrescentei na área uma lâmpada do tipo Spot, essa lâmpada que tem essa funcionalidade aqui direcional, e o resultado que nós obtivemos no processo de renderização é algo parecido aqui com o que eu vou dar no render. Essa condição de iluminação que vocês estão vendo. Vocês estão vendo aqui um fundo preto. Mas na verdade, se eu vier aqui na condição do renderizado, e selecionar a opção aqui de Word, percebo que em Strength eu apliquei aqui o Ray Depth. Se eu desabilitar esse Ray Depth aqui, removê-lo da... Vocês vão ver que eu tenho uma imagem que eu usei, que é uma imagem HDRI, como plano de fundo para dar o efeito de luminosidade sobre a cena. E aqui usando o Strength, eu consigo tirar essa imagem do fundo e manter aí a sua luminosidade sobre o cenário. Bem, a dúvida aqui é a seguinte: como é que eu faço para gerar um vídeo renderizado dessa animação para eu utilizar em algum editor possível aí? Primeiro detalhe, pessoal, para a gente fazer a transparência de fundo ou tirar essa imagem de fundo, a gente tem que vir aqui no ícone chamado Render. Esse é o primeiro caminho, tá? Vocês vão correr até encontrar a opção chamada Filme. Nós temos que abrir essa configuração e temos que marcar esse transparente aqui, ó, para desabilitar a imagem de fundo. Isso em si não é suficiente para a gente já gerar o vídeo dessa animação de forma transparente. A gente vai ter que configurar a saída do arquivo para poder fazer com que esse fundo ele saia da forma que a gente pretende aí para usar nos nossos outros editores. É preciso que eu entre aqui no ícone que representa o objeto Output, que é a saída, a impressorinha aqui. Tenho aqui as configurações. Nessas configurações eu posso definir aqui, por exemplo, a dimensão do vídeo que eu vou precisar aí utilizar. Eu geralmente uso a dimensão em 1280 por 720 com a condição em 50%, porque isso facilita para mim um processamento mais rápido. Mas se vocês quiserem uma resolução melhor, vocês podem clicar aqui, ó, entre as pré-configurações, vocês vão encontrar o HDTV 1080, que vai gerar uma resolução de X e Y de 1920 por 1080. É a resolução Full HD. Outras resoluções possíveis que vocês desejam. Lembrando a vocês que quanto maior a resolução, mais lento é o processo da renderização. Então, nessa condição aqui, o que eu tenho que definir é a saída do arquivo que eu vou gerar aí para fazer o meu vídeo, que é um vídeo com fundo transparente. Antes, porém, de complementar essa parte aqui de baixo, eu sugiro que todos nós salvemos aí o projeto que estamos realizando na área 3D. Porque se no momento em que estiver fazendo render der algum bug, vocês não perdem o que vocês já fizeram. Então, para salvar o projeto, a gente vem aqui em File, Save As, dá um nome aí para o projeto qualquer, define um nome, salva e sai. Tendo salvo, já temos o arquivo de segurança caso dê um problema na renderização. Aqui agora a gente volta às configurações, dá um nome para o vídeo que nós vamos gerar, que não tem nada a ver com o projeto. Aqui é o arquivo de vídeo a ser gerado. Aqui nós vamos selecionar a pasta onde nós vamos salvar o nosso projeto. A mágica da renderização aí com fundo transparente vai estar justamente nessa opção aqui chamada File Format. Aqui é onde nós vamos selecionar
que modo de transparência nós usaremos aí para fazer o efeito. Se vocês clicarem aqui, vocês vão ver que nas colunas da esquerda, a extrema esquerda é a que está no centro, são formatos que vão nos permitir a gente gerar imagens, tanto em BMP, como IRIS, PNG, JPEG, etc. Aqui em PNG, a gente gera uma imagem com fundo transparente, não vida. Para gerar vidas, nós temos que ter atenção nessa coluna que está aqui, justamente à direita, a coluna chamada Move. Nós temos três tipos aqui. Notem que eu tenho o AVI JPEG, tenho o AVI RAW e tenho o FMPEG Video. Para eu poder gerar vídeo com fundo transparente, a solução aqui é usar essa opção chamada FFmpeg Video. É onde eu tenho os codecs possíveis para poder gerar o efeito que eu preciso. Então eu clico aqui e vocês vão ver que a opção File Format selecionou o FFmpeg Video. Aqui em Color vocês vão perceber que eu tenho duas condições apenas. BW, que significa Black e White, que é cor em preto e branco, ou RGB, que é o padrão colorido aí dos vídeos. Eu não tenho aqui o padrão RGBA, é necessário que eu tenha esse padrão RGBA aqui para ser ativo, para eu poder fazer o vídeo com a transparência de fundo. Então, para eu poder selecionar aqui, eu posso vir em Coding, eu abro os descodificadores, e o primeiro passo aqui é o Container. Eu uso muito o Matroska, tá? Mas nós temos outros tipos de container aí que vocês podem usar. Exemplo do MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4, que é o MP4, né? O AVI, o QuickTime. Então eu vou mantê-lo aqui sempre em Matroska. Ele vai gerar um vídeo com a extensão .mkv. Se eu quiser depois converter esse vídeo com a extensão MKV em outro, eu tenho aí conversores online que me permitem fazer isso de forma automática. Mas eu tenho que vir mais abaixo e vir na opção de vídeo dizer qual é o tipo de codec que eu quero usar para gerar aí o vídeo com o fundo transparente. Então aqui é necessário que eu selecione, nesse caso, o PNG, que vai fazer aqui a nossa condição em transparência. Quando eu aciono o PNG, repare que em Color agora vai aparecer a condição BW, RGB e RGBA. Então, para eu poder gerar o vídeo em fundo transparente, é necessário que eu ative o RGBA. E tendo selecionado aqui o vídeo codec, se eu tiver um áudio nesse vídeo que eu produzi, ou na animação, eu posso vir aqui embaixo em áudio e escolher um codec de áudio para juntar ao vídeo que eu vou gerar. Geralmente eu posso usar aqui, os mais comuns é o AC3 e o MP3. Como eu não tenho um áudio gerado aqui, eu posso criar já o render do vídeo com fundo transparente aí para o resultado. Para isso acontecer, eu tenho que vir aqui em Render e clicar em Render Animation. Aqui ele vai gerar o quadro a quadro da animação que eu criei aí, gerando um vídeo com fundo em transparência. Esse vídeo pode ser que na hora que vocês estejam vendo na pasta de vocês, ele possa estar aparecendo com um fundo preto. Mas na verdade esse fundo é um fundo transparente. Se vocês utilizarem num editor de vídeo qualquer, você vai conseguir sobrepor esse vídeo sobre outro que vocês estejam utilizando no editor. Alguns editores exigem que vocês habilitem a opção transparência ao selecionar o vídeo para sobreposição. Mas o que importa é que nós estamos gerando o vídeo aqui com a condição de transparência. Eu vou deixar chegar aqui no total da renderização em 250 e quando finalizar eu mostro a vocês como é que ficou o processo final com o fundo em transparência. Chegamos aqui bem no final, ele complementou os 250 frames. Para nós vermos como ficou o vídeo com fundo em transparência, a gente vem em Render e clicamos em View Animation para ver aí a reprodução do que nós geramos. Percebam que esse vídeo aqui, ele está com a transparência de fundo. Isso vocês vão ver aqui, obviamente, no nosso Blender 3D. Lá
No arquivo vocês vão ver essa cor com fundo escuro, mas na hora da sobreposição ele vai funcionar de forma correta. No editor que vocês vão utilizar, pode ser que ele habilite a opção de transparência em algum recurso aí que seja solicitado. Aqui eu estou na pasta onde eu tenho os arquivos que foram gerados. Eu já tinha gerado um arquivo em formato AVI anteriormente e agora gerei o arquivo em formato MKV. Então, executando esse arquivo aqui, vou mostrar a vocês como é que vai ficar. É um fundo escuro, mas tem um recurso de transparência aplicado nele, do qual vocês podem utilizar em um editor qualquer que habilite essa opção aí para vocês. Fica aí a dica.